Amada igreja, bom dia a todos, amém? Que a graça do Senhor Jesus estejam com todos nós. Vamos abrir a palavra do Senhor na nossa continuidade de sermões expositivos que temos feito na epístola de Paulo aos Efésios. Abra comigo então, por favor, Efésios no capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios 3, versos 14 a 21. Diz assim a santa palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, fala, Senhor, com teu povo, para que possamos ouvir a tua voz, proclamando a verdade do Evangelho, e para que isso transforme as nossas vidas e a vida da nossa comunidade da fé, para que vejamos a imagem de Jesus, para que vejamos a glória de Deus manifesto na igreja. Oramos pedindo pela tua misericórdia, para que o Senhor abençoe o teu povo nesta manhã. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, esta é a segunda oração que Paulo escreveu aos Efésios. A primeira oração nós vemos justamente no capítulo 1, logo após Paulo discorrer sobre as preciosidades doutrinas bíblicas, de uma eleição e predestinação que ocorreu não hoje, mas antes da fundação do mundo. E como este plano de redenção de Deus, revelado em sua palavra, traz para Paulo um maravilhamento. Porque a doutrina correta, aplicada aos nossos corações, não apenas serve para o alimento do nosso intelecto, mas transforma a nossa vida. E é exatamente isso que Paulo fez na primeira oração, que está registrado no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E nesta oração, Paulo aplica para eles três realidades muito preciosas. Uma em relação ao passado, para que os efésios, os cristãos, estejam fortalecidos na santa vocação que Deus fez na vida deles, naquilo que Deus já fez no passado. Permaneçam na santa vocação, Deus escolheu vocês para isto. O segundo aspecto diz respeito ao futuro. Vocês foram agraciados com uma herança que nunca vai ter fim. E esta herança Deus já deu para vocês, e um dia Ele vai cumprir a sua promessa na vida de vocês, dando uma herança para todo sempre, a vida eterna com Cristo. E o terceiro aspecto diz respeito à vida cotidiana cristã no presente, para que eles vivam alicerçados no poder de Deus. Ou seja, para que a doutrina bíblica da salvação, da eleição e da predestinação, do misterioso plano de redenção que Deus está revelando, para que isto altere a realidade dos cristãos. É importante, então, nós vermos isto, como essas doutrinas impactam a vida cotidiana da igreja. Agora, nesta segunda oração que acabamos de ler aqui, em Efésios, no capítulo 3, verso 14 em diante, Paulo, então, ele retoma alguns temas e aplica verdades preciosas em relação ao grande e misterioso amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E como este amor muda a nossa história. Como a igreja está alicerçada num amor que transforma a nossa vida individual e transforma a vida da nossa igreja. Porque estamos juntos, arraigados em amor.
Então vejam que o amor de Deus não é apenas um exercício cognitivo em nossas mentes, mas o amor de Deus, ele transforma a nossa vida por inteiro. É isso que Paulo está orando. Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor falou, eu me coloco de joelhos para que vocês, amados irmãos, estejam compreendidos no grande e precioso amor de Deus, e que este amor transforme a vida de vocês. E Paulo inicia no verso 14 com a seguinte expressão: por esta causa. Ora, que causa é esta que Paulo está a dizer? Bem, está muito claro desde o capítulo 2 que o primeiro ponto que Paulo abordou é que a graça de Deus foi concedida a um povo imerecido, pecador, debaixo de uma maldição. O segundo ponto pela qual Paulo então discorre e faz a sua oração por esta causa é a misteriosa união de judeus e gentios em um único povo. Um só corpo para judeus e gentios. E também, que causa esta, senão o mistério do evangelho agora plenamente revelado? Eu quero abordar então cada um desses aspectos para que você compreenda bem que causa é esta que leva Paulo a ajoelhar-se, se inclinar e orar ao Pai, ao Deus de toda graça. Ora, que causa é esta? A causa é que Deus nos amou um povo imerecido. Paulo discorre no capítulo 2 que nós todos estávamos mortos em delitos e pecados. Nós éramos por natureza, assim como nós nascemos debaixo de uma maldição. Éramos por natureza filhos da desobediência, ou também chamado filhos do diabo, e não filhos de Deus. E também, Deus nos salvou não porque nós merecemos, ou porque Deus previu que nós iríamos um dia merecer, ou que Deus previu um dia as obras nas quais iríamos fazer, ou porque Deus previu que um dia iríamos aceitar a obra da fé em nossos corações. Porque se esta for uma verdade, a salvação já não é pela graça, é pelas obras. Porque no final das contas, eu fui salvo porque eu fiz, porque eu escolhi, porque eu, mas Deus destrona isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. E Paulo está claro ao falar sobre isso. Então, nós nunca poderemos bater no peito e dizer, eu fui salvo porque eu escolhi Jesus. Antes, eu fui salvo porque Deus me escolheu. E quando ele se aproximou diante de mim, eu me inclinei com o rosto em terra e eu não tive como fugir deste grande amor. Essa é a história das nossas vidas. A história de um povo que estava maldito, debaixo da maldição do pecado, imerecedor, mas fomos juntos objetos do grande e misterioso amor de Deus. A causa do amor de Deus não está em nós. A fé que nós cremos, e crer é um ato de responsabilidade humana, mas a fé não é nossa. O ato de crer é nosso, mas a fé é dom de Deus. Paulo desenvolveu isso no capítulo 2 também. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A fé não é a minha fé, é a fé que Deus me deu. E o segundo ponto, que causa é esta que Paulo está de joelhos, está a dizer e orar a Deus Pai? Ora, a misteriosa união de judeus e gentios em um único corpo. Paulo deixa claro que Deus não tem dois povos. Deus tem um único povo. Judeus e gentios foram unidos na cruz de Cristo Jesus. Não há mais muro de separação. Toda língua vai poder ouvir a mensagem do Evangelho. Deus salva pessoas de todas as nações. Agora somos uma nova família. Os gentios foram enxertados na oliveira, e Paulo desenvolve esse tema em Romanos, no capítulo 11. Os crentes, sejam judeus, sejam gentios, pouco importa, agora são membros de uma mesma família, ambos foram amados em Cristo Jesus, nosso Senhor, e redimidos. A Bíblia é muito clara ao afirmar que nunca houve, nunca haverá salvação fora de Jesus. Todas aquelas pessoas que estão diante de Deus, estão mediante a representatividade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque diante de Deus temos apenas duas opções. Apenas duas opções.
Ou você está por seus próprios méritos, ou você está em Jesus, baseado na justiça de Cristo. E, como afirma a Escritura, se estamos debaixo da nossa própria justiça, nós seremos condenados? Já estamos condenados. Mas aqueles nossos irmãos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, todos estes estão perante o trono do Cordeiro, porque foram salvos por Jesus Cristo. Porque a única forma da pessoa ser salva é mediante a justiça de Cristo. Os antigos creram num Cristo que viria, e por isso foram salvos pela fé. O autor aos Hebreus desenvolve isso para nós. A fé no Cristo que viria. E nós cremos e somos salvos pelo Cristo que já veio, contemplando plenamente o plano revelado de Deus. Então, judeus e gentios agora são salvos mediante a obra de Cristo Jesus. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. Agora, qual é o nosso papel diante do povo judeu? Qual é o nosso papel? Orar para que eles reconheçam Jesus como o Messias prometido. E muitos judeus têm se convertido nos dias de hoje. E isso é um grandioso sinal da vinda de Jesus. E outra coisa, que causa esta que Paulo está orando e se coloca de joelhos, senão o mistério do Evangelho de Jesus, as boas novas. Em Gênesis 3,15, Deus profere uma sentença contra Satanás, ali corporificado na serpente, que ele diz: um dia o descendente da mulher que você tentou vai vir e vai esmagar a sua cabeça. Ele vai esmagar a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Isto é, Deus prometeu, desde o início do problema, que a coisa iria se resolver. É Deus resolvendo a bagunça que nós mesmos fizemos. Ali, em Gênesis 3,15, está o proto-evangelho. Protos, primeiro, evangelium, evangelho, boas novas. Ali está a primeira revelação, pouca luz, pouco entendimento, mas ali Deus já descortina para nós um faísco de luz que irá se propagar no progresso da revelação e se culminará no grandioso plano de redenção que hoje temos posse dele. Hoje compreendemos as coisas. Então, em Gênesis 3,15, vemos então o proto-evangelho, o primeiro evangelho revelado e anunciado, pouca revelação, mas ali está uma aliança da promessa, aliança prometida de Deus. E Paulo então se maravilha com essas verdades e agora vê que o plano de redenção não está mais oculto, mas está plenamente revelado como a luz do sol do meio-dia. Não há mais sombras, mas existe a manifestação da clareza do plano de redenção de Deus. E isto em Paulo causa um maravilhamento. Isso faz com que ele se coloque de joelhos. E você deve saber muito bem que a Bíblia não nos ordena que oremos apenas de joelhos. Você não vai ver nenhum comando na Bíblia falando, você só pode orar de joelhos, senão sua oração não vai ser respondida. Você deve imaginar, você sabe, no início dessa série de pregações, esta epístola de Paulo aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Então imagina, Paulo preso, de um lado, um rolo de papel, do outro, uma pena com um pouco de tinta, ele escreve essas revelações de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, e quando ele vê isso tudo, ele se coloca de joelho. Porque a palavra de Deus não transforma apenas a nossa cabeça, ela transforma a nossa vida. Ele nos causa maravilhamento, porque são realidades espirituais que experimentamos aqui e agora, e iremos experimentar o desfruto desse precioso tesouro que Deus nos deu, que é a herança eterna. Mas se esta palavra apenas compreendemos e não muda a nossa vida, não pode ser a ação do Espírito Santo. A ação de Deus muda a nossa história. A manifestação desse descortinamento do plano de redenção na vida de Paulo causou nele um estado de, eu vou me cair de joelhos, porque isso é muito precioso, e eu estou orando por vocês, cristãos de Éfeso.
Paulo não quer que vejamos essas coisas, essas preciosidades de Deus apenas com a força do nosso intelecto. E o exercício intelectual, Deus nos chamou para isto. E veremos logo mais, porque devemos meditar no amor de Deus, devemos pensar, raciocinar, meditar na palavra. Mas isso desce ao coração, isso transforma a nossa vida. A doutrina cristã correta, eleição, predestinação, salvação, não pelas obras, mas pela graça, tem que transformar a nossa vida diária com Jesus. Senão, estamos vivendo a ressurreição do gnosticismo. Isso é muito perigoso. Muito embora seja comum para nós cristãos nos ajoelharmos, vamos orar? Todo mundo se ajoelha, é normal para a gente. Para o judeu não é. O judeu ora em pé. Então, Paulo, como sendo judeu convertido agora, para ele se ajoelhar, significa também, como outros exemplos na Escritura, que ele estava quebrantado. Ele estava orando fervorosamente para que os irmãos da igreja entendessem isso. Quando Paulo se ajoelhou para orar diante de tão profundas revelações, ele ora então fervorosamente, porque não era costume dele fazer isso como judeu. Ele se quebranta, ele cai ao chão diante de tanto maravilhamento, de tantas preciosas promessas. Para quê? Para que a igreja de Jesus compreendesse o grande amor de Deus e vivesse nesse amor, e que este amor transforme as nossas vidas. E Paulo não estava diante de joelhos, diante de uma pedra, diante da prisão em si, mas ele estava diante do nosso Pai. Observem comigo o 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Harold Horner, no seu comentário exegético aos Efésios, ele comenta acertadamente que raramente Deus é chamado de Pai no Antigo Testamento. Existe. Deus compara Israel como filho dele, só que esta revelação não está muito clara. E Harold Horner, ele explica para nós que a palavra Pai no Antigo Testamento está registrada como Pai, no aspecto de Deus ser o Pai do seu povo, apenas 15 vezes das 1448 ocorrências da palavra Pai. Já no Novo Testamento, Deus amplia este conceito e mostra para nós, de forma muito clara, que Ele sempre foi o Pai do seu povo. Ele sempre cuidou de Israel, do seu povo, como seu filho. E no Novo Testamento, vemos que a palavra Pai está registrada 245 vezes das 413 ocorrências da palavra. De fato, os crentes são filhos de Deus comprados pelo precioso sangue de Jesus. Jesus fez-se nosso irmão mais velho. E aquilo que o filho herda, os outros filhos também herdam. A herança eterna de Deus. O que é do Filho, o que é de Cristo, é também nosso, por herança eterna. Nós somos filhos de Deus, e os crentes são encorajados para orar a Deus como Abba, Pai. Quem foi que orou Abba, Pai? Jesus Cristo. Ou seja, o Filho, Deus, Filho, ora Abba, Pai, e nós, como filhos de Deus, também fomos destinados a orar Abba, Pai. E é um privilégio sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos do Senhor, parte de uma herança que nunca vai se corromper. Somos parte de uma família. A paternidade que vemos nos animais e nos seres humanos são apenas espelhos de uma paternidade superior. É uma forma de Deus comunicar verdades preciosas e profundas com o nosso cotidiano aqui e agora. Segundo a nossa ótica humana, existem pais bons e pais maus. Jesus já disse: vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas ao filho de vocês. E o que Jesus disse? Quanto mais o Pai dará coisas boas a todos aqueles que lhe pedirem. Eu procuro ser um bom pai. Eu tenho certeza que você que é pai, você também dá o seu melhor todos os dias. Mas por mais que nós procuremos ser um bom pai, nós nunca seremos como nosso Pai Celestial. Nós temos falhas, irmãos. Mas nós temos um Pai. Um Pai que não nos coloca para fora, mas nos coloca para dentro.
Que pai, quando o seu filho sai de casa, não fica desesperado? Quanto mais o pai. Que pai não se preocupa com o seu filho quando ele está em perigo? Quanto mais o pai. Que pai nesta vida não se preocupa com o que o filho vai fazer na sua profissão, como é que ele vai comer, como é que ele vai se vestir? Quanto mais o Pai Celestial. Porque Deus é o nosso Pai, um Pai que nem eu e você conseguiríamos ser, mas Ele é o Pai de todos nós. Porque o Pai não mudou apenas a nossa cabeça, Ele mudou a nossa identidade. Somos agora parte de uma família que nunca vai deixar de existir. Observe comigo no verso 16 que ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Veja bem, riqueza da sua glória. Deus nos chamou, meus irmãos, para a glória celeste. Nós somos chamados para fazermos parte de uma preciosa história que Deus está coordenando. Ele determinou que essa história acontecesse e Ele está cuidando, velando pela sua palavra para que nenhum tio da sua palavra deixe de ser cumprido. Deus cumprirá infalivelmente o seu plano, e isso para nós deve ser motivo de glória, de regozijo, porque nós somos chamados para fruir de uma glória celeste. E Jesus, ao orar por nós, os seus discípulos, ele disse: Pai, a minha glória eu dou para eles, para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. A glória que Deus dá ao seu povo imerecido é para que nós sejamos um. A glória que não é a glória de Deus é uma glória vã, é como uma bolha de sabão, surge e do nada explodiu, acabou. Por isso dizemos que a glória humana é uma vanglória, é uma glória que não tem fundamento algum, que vai deixar de existir, mas a glória dos filhos de Deus será eterna, porque Deus manifestará a sua glória em toda a criação, e nós reinaremos com Cristo para todos sempre. Louvado seja o Senhor. E observem comigo, para que nós sejamos um. Deus não deu a sua glória ao seu povo para cada um ficar na sua casa jogando videogame ao invés de vir para o culto. Deus não deu a sua glória para ninguém ficar no Netflix até tarde do sábado para não vir ao cultuar no dia cósmico onde todo o povo se reúne. Deus deu a sua glória para você viver uma nova vida em Cristo no meio do povo de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós limitamos o poder da nossa vida, poder de Deus na nossa vida, porque às vezes queremos resolver os nossos problemas com a força do nosso braço, e nos esquecemos que há um Deus todo-poderoso que nós cremos e confiamos. É errado pensar que nós podemos resolver as nossas coisas, resolvemos os nossos problemas. Quando fazemos isso, nós ignoramos o poder de Deus na nossa vida. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca, não tem poder. É uma igreja humanista que acha que pode resolver os seus problemas, quando na verdade o primeiro ponto que deve ser feito é colocar o joelho no chão e pedir a Deus a intervenção. É errado pensar que Deus é tão transcendente, tão excelso, que Ele é distante. De fato, Deus é transcendente, Deus está excelso, Ele é sobre todos, ninguém compara ao Senhor, e de fato, jamais conseguiríamos estar na sua presença se Ele mesmo não descesse e se inclinasse para nós. Então, o nosso Deus não é apenas o Deus transcendente, soberano, todo-poderoso, excelso, grandioso, Ele é o Deus que desce da transcendência e vem para o campo da imanência, a nossa realidade, e a prova disso é a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho. Jesus sofreu a nossa morte, sofreu a nossa miséria, passou fome, sentiu aflição, sentiu depressão, sentiu aflição na alma, chorou várias vezes, para que hoje tivéssemos diante do trono de Deus, um sumo sacerdote que se compadece, ele sabe o que é ser tentado, irmão. Ah, mas ninguém compreende. Deus compreende sim a sua luta, a sua dificuldade, porque Jesus foi tentado em todos os pecados, mas sem pecado. Ele triunfou sobre a morte, triunfou por aquilo que jamais conseguiríamos cumprir.
E nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. A igreja foi chamada para viver no poder de Deus, e esta manifestação da graça é realizada no homem interior, mediante a obra do Espírito Santo. Infelizmente, o movimento evangelical brasileiro resume a operação do Espírito Santo a gritarias, a falatórios, um monte de língua, que para mostrar uma superioridade nas pessoas, com arrogância, e reduzem o poder do Espírito Santo a espetáculos. O Espírito Santo, presta atenção, não ridiculariza as pessoas. Eu vi na internet a unção da cama elástica. A igreja toda gritando, euforia, e o rapaz da frente, ele estava pulando, eu acho que era mais de 1 metro. Aí colocaram, esta é a unção da cama elástica. Meus irmãos, eu sei que parece às vezes engraçado, mas isso na verdade é desastroso. Precisamos ter piedade dessas pessoas e orar para que Deus mostre para elas, para que elas leiam a palavra que está aqui disponível para todos e confrontem as práticas. O problema é quando fazemos isto, as pessoas falam, vocês estão na letra, vocês não estão vivendo no poder de Deus, ou vocês não sabem o que é o sobrenatural de Deus, vocês são muito intelectualizados. Jesus nos deixou uma importante lição, Deus nos deixou uma importante lição por meio do apóstolo João, na sua primeira epístola, quando diz, provem os espíritos para ver se eles vêm de Deus, porque há muitos espíritos enganadores que operam nas pessoas. O Espírito foi derramado, não para que eu ficasse com a unção da cama elástica, ou desse cambalhota, ou falasse um monte de palavra desordenada para mostrar uma superior espiritualidade. O Espírito Santo foi derramado para que nós sejamos santos. E é o que está faltando. Uma vida santa é uma vida de constante arrependimento e fervor espiritual. É para isso que Deus nos chamou, para vivermos no poder de Deus. E vejam, habite Cristo no vosso coração. Que habitação é esta? Será que Deus simplesmente entra e sai do crente? O tempo todo? A palavra habitação no grego implica dizer que é uma habitação permanente, e ela se contrapõe à palavra traduzida como peregrinos, no verso 19 do capítulo 2, de modo que nós somos peregrinos, nós temos uma habitação nesta vida temporária, mas a palavra que Paulo usa para a habitação de Deus na nossa vida é uma habitação permanente. O Espírito Santo não fica, entra e sai, porque quando pecamos é aí que mais precisamos dele. É Ele que nos convence do nosso pecado. E Paulo já falou, o que Deus começa, Deus termina. Filipenses no capítulo 1 fala, aquele que começou em vocês a boa obra da regeneração, Ele vai completá-la, confiem. Deus é um Deus de promessa. Deus cumpre as suas promessas, confie, porque Ele vai completar a sua obra no dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha essa certeza, e nós estamos alicerçados no amor de Deus, no precioso amor de Deus. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus? Qual é? Eu não sei. Mas Deus me ordena que eu pense sobre isso. Eu tenho que pensar. Você tem meditado no amor de Deus todas as vezes que você acorda? Você tem separado do seu dia alguns momentos para você meditar no precioso amor de Deus? Deus quer que você faça isso. Deus quer que nós, como uma comunidade cristã, façamos isto. A igreja está alicerçada em amor. Nós não sabemos, mas nós precisamos pensar sobre ele. Mas Paulo já fala, vocês têm que pensar, vocês têm que compreender como todos os santos, a largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor de Deus. Mas ele fala, o amor de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, jamais esgotaríamos cognitivamente o precioso e grande amor de Deus. E Deus, ele conclui, pode fazer infinitamente mais além de tudo quando pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós.
Eu sei que essa frase parece um pouco triunfalista se você utilizá-la num contexto de que agora Ele vai fazer mais, te enviar mais clientes, mais dinheiro, mais riqueza, vai encher o seu celeiro, vai comprar carro zero e papapá. É isso que Paulo está a dizer? Ele está falando que devemos orar, confiar no grande amor de Deus que está sedimentado o seu povo, porque fiquem tranquilos, vocês não sabem nem orar. Paulo desenvolve esse tema lá em Romanos, dizendo que nós nem sempre sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes não conseguimos traduzir em palavras o que estamos sentindo. Às vezes só estamos de joelhos na presença do Deus vivo, sem falar nada, porque nós não conseguimos falar às vezes. Mas é nesta hora que vemos o ministério do Espírito Santo que está intercedendo por nós. Ele traduz o nosso sofrimento em palavras de oração. E eu quero terminar aqui com uma coisa muito preciosa. Eu espero que você compreenda. Você, como crente, tem vivido no amor do Pai? Você tem desfrutado do amor de Deus? Tem pensado sobre Ele? E este amor tem impactado a sua vida? Ou a sua vida sempre está voltando para vícios? Voltando para coisas que não agradam a Deus? Você anda se escondendo como Adão fez? Ao invés de você ir na presença de Deus e rasgar o seu coração, você anda se escondendo de Deus na sua vida? Ou talvez você não tenha mais tempo de orar, porque você só pensa às vezes no seu conforto e no seu dinheiro. Se você é um crente morno, que agora sabe muito de Bíblia, mas seu coração está distante do Pai, e especialmente quando o fervor espiritual, faça um clamor agora, nesta hora, porque o Pai não vai te jogar para fora, Ele vai abraçar a sua vida e te conceder perdão e graça. O amor de Deus não serve apenas para nós fazermos uma força intelectual para compreender. O amor de Deus transborda, muda a nossa vida, muda a nossa história. E o Pai nunca esteve distante, Ele sempre esteve perto de você. Talvez você está tão ocupado e você não esteja entendendo que Deus sempre está perto de você. E você fica cheio de questionamentos na sua cabeça, cheio de preocupações, porque você não ora. Você pega todo o peso que você vive da vida, coloca no seu cangote e fica igual o peregrino, cheio de mochila no meio da estrada. Está pesado, está pesado, está pesado, porque você às vezes não está colocando diante de Deus o seu peso. Não está orando, não está entregando a Deus a história da sua vida. O resultado é uma vida carregada, uma vida pesada. Eu vou falar uma coisa aqui muito preciosa, eu espero que você entenda. Não somente aqui na igreja, mas muitas igrejas estão vivendo um fenômeno muito estranho, que se chama o revezamento dos crentes. Nós temos os crentes de base, que vêm todos os domingos, são fiéis ao Senhor, estão aqui cultuando. Nós temos os crentes quinzenais, que vêm a cada 15 dias. Nós temos os crentes mensais, só vêm no culto de ceia, porque afinal de contas tem que tomar ceia para ser salvo, não é isso? Gente, a pandemia já acabou. Nós estamos em 2025, não tem mais revezamento, vocês entendem? Não tem mais revezamento. E alguns argumentos não, nesta manhã, esse domingo está muito bom, eu vou levar meu filho no parquinho. Não vou levar ele na escola bíblica dominical. Aí quando chega a noite, fala, o menino está cansado. Vou colocar ele para dormir, vou pedir uma pizza em casa, não vou poder ir no culto, não. Aí chega no outro domingo, nossa, está um friozinho, né? Vou em Domingos Martins, vou em Pedra Azul. Comer um risotinho. Aí no domingo à noite, eu voltei da estrada 262, você sabe como é que é, né, meu irmão? Chacoalha para um lado, chacoalha para o outro, é um monte de curva, voltei enjoado, vou ficar em casa. Aí no outro domingo, eu vou correr. Não, agora vai ter a corrida, vou correr. Aí à noite, rapaz, eu dei uma fisgada, não dá para ir. E assim você vai levando a sua vida para o ralo.
Você está pegando a sua espiritualidade e jogando no poço. Porque Jesus não é mais a prioridade da sua vida. Você vai se tornando um gelo espiritual porque você está fora do amor de Deus. Você está fora dessa oração que Paulo está escrevendo, irmãos. Nós precisamos de arrependimento. Eu fico imaginando, eu sou pai. Quando o filho adoece, é a pior coisa da nossa vida. A gente pode adoecer, ok. A gente fica lá, sofre, mas quando o filho adoece, meu irmão, a coisa fica difícil. O coração treme. A febre que não vai, não passa, e leva no hospital e não passa. E às vezes tem problema de asma e o pulmão com baixa saturação, você fica naquela aflição. Eu fico imaginando Deus falando assim, olha, dá licença, fica um pouquinho na aflição, porque eu não sou mais prioridade. Então fica um pouquinho sofrendo, depois eu venho te fazer, venho te ajudar. É assim que Deus faz conosco? Ele nunca vai fazer isso, porque Ele é fiel. Mas a pergunta não é essa. A questão é, como você tem respondido a esse grande amor de Deus? É com ingratidão? É com vícios? Jesus não é mais a prioridade da sua vida? Não, eu venho na igreja de vez em quando eu puder. Quando não puder, sinto muito, primeiro eu, depois o reino. Você se tornou um idólatra. Mas eu sou evangélico! Você é um idólatra. Os idólatras não reinarão o reino de Deus. Jesus precisa ser o nosso bem mais precioso, irmãos. Eu não estou pregando sobre legalismo. Eu não estou falando que você não pode fazer isso. Pastor, eu quero ver o Jurassic Park no cinema que está quase saindo, então não vou no culto. Primeiro, as primeiras coisas. Vê Jurassic Park no sábado, querido. No domingo, no dia do Senhor. Não tem cabimento isso. Eu não estou falando sobre legalismo, eu estou falando de um evangelho que transforma a vida. Se a sua vida não tem sido transformada, porque o seu coração está duro. E só o Espírito de Deus pode te despertar para um fervor espiritual que não é legalista, mas é um fervor espiritual que transforma a nossa vida. Primeiro as primeiras coisas. Primeiro Jesus. E depois as demais coisas. A palavra diz que enquanto nós dormimos, Deus acrescenta riquezas. Por que você está preocupado? Não, nesse domingo eu não vou porque eu tenho que ganhar mais um dinheirinho aqui. Você está pecando. Você está mostrando quem é o Senhor da sua vida. Quem te controla é o dinheiro, não é Deus. Mas eu creio que assim como a palavra nos dá esta autoridade, que Deus dá graça do arrependimento a todos aqueles que confessam. Se você se encaixa em alguma dessas coisas, eu já me encaixei em algumas coisas aqui. Se você não se encaixou, talvez você seja uma pessoa muito, mas muito santificada que refoge a nossa alçada. Mas se Deus falou ao seu coração nesta manhã, feche seus olhos e vamos orar. Peça perdão ao Senhor.